Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre classificação periódica dos elementos químicos, histórico, família e períodos. Vamos lá? Então aqui a gente tem uma linha do tempo que vai contar para a gente a história da tabela periódica. Então a gente começa lá em 1829 com as leis das tríades propostas por Johann Wolfgang d'Oberheim. Depois, em 1862, temos o parafuso telúrico de Charcot. Em 1864, a lei das oitavas, sugerida por John Newland. E em 1869, temos Dmitri Mendeleev divulgando a sua primeira versão da tabela periódica. E em 1913, temos Henri Mosellet, que fala da organização dos elementos químicos em função do número atômico. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, para começar, a lei das tríades de d'Oberheim falava o seguinte: ele agrupou grupinhos aí de 3 elementos com propriedades químicas semelhantes e distribuiu dessa forma, e é dele o primeiro desenho mais semelhante aí com o que a gente usa hoje na tabela atual. Depois, temos o parafuso telúrico de Charcot. A ordem crescente de massa atômica foi a propriedade periódica que ele usou para organizar os elementos num formato espiralado que lembrava um parafuso, e aqui então temos a imagem de como era a sua tabela. Na sequência, vamos ter a lei das oitavas, que foi proposta pelo músico John Newland, onde ele diz o seguinte: a oitava se assemelha em qualquer ponto que você escolhe, contando 8 casas, o oitavo sempre vai ser semelhante ao primeiro, da mesma forma que as notas musicais são organizadas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e começamos no Dó novamente. E aí a gente tem o Dmitri Ivanovich Mendeleev, que organizou a tabela periódica da forma como a gente conhece hoje, partiu dos estudos dele. Ele usou a periodicidade aqui para organizar, considerando o número atômico e a massa atômica. Desses espaços vazios no desenho aqui, ele estava prevendo elementos que ainda não eram conhecidos, que ocupariam esse espaço. E como ele conhecia os elementos vizinhos, ele foi capaz de dizer quais as características os elementos que caberiam aqui nos espaços brancos teriam. Depois disso, a gente vai ter a lei periódica de Henri Mosellet, que fala o seguinte: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas dos seus números atômicos. Então, o número atômico organiza para a gente a quantidade de prótons que um átomo tem. Então, a tabela periódica atual ela é organizada na ordem crescente dos números atômicos, que mostra quantos prótons esse átomo tem. Uma vez que eu posso estar mudando a quantidade de elétrons e de nêutrons e continuo tendo o mesmo elemento químico. Se eu mudo a quantidade de prótons, eu estou mudando o elemento químico, e é assim que a tabela periódica está organizada agora. Nessa imagem, temos uma tabela periódica atual. E aí, as colunas verticais indicam as famílias e as colunas horizontais indicam os períodos. Temos também as letras A e B para indicar os elementos que são representativos e os de transição. E as cores agrupam aí as famílias mais importantes e organizam se os elementos são metais, não metais, gases nobres e etc. Nesse vídeo, nós falamos sobre classificação periódica dos elementos químicos, histórico, família e períodos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!